Olá, amigos do Portal DI, do Diário do Iguaçu. Seguimos com os talkings aqui a respeito das eleições de 2022, recebendo agora o candidato Luciano Bulligon, que concorre a deputado estadual pelo Republicanos. Vamos fazer então um bate-papo, né, Bulligon? Obrigado, seja bem-vindo aqui para a nossa conversa. Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade, um momento tão importante de escolher os seus candidatos, de poder ter um espaço nobre aqui dentro do Diário do Iguaçu e toda a audiência do Diário do Iguaçu para estar falando da nossa candidatura a deputado estadual. Reta final, né, Bulligon? Estamos aí perto da eleição, então só para, antes a gente entrar aqui na conversa, Bulligon, né, que foi já prefeito de Chapecó, né, foi secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, até agora, fim de março, né, quando saiu na época ali da pré-eleição, para poder ser candidato, de fato, se consolidou, né, Bulligon, sua candidatura a deputado estadual. E a minha pergunta, já começo perguntando exatamente isso. Você podia talvez ir para outro cargo e tal, mas por que você escolheu deputado estadual e como é que está a tua campanha até agora? Bom, na verdade, a experiência como prefeito, eu assumi a prefeitura de Chapecó em 2015, período crítico de muito, nós vivíamos uma crise, principalmente os municípios, uma crise violenta, o município tinha muitas dívidas, nós vivíamos aqui em Chapecó, a cidade com muitos buracos, né? Eu me lembro que nós tínhamos uma dívida junto com os fornecedores da prefeitura, então um momento muito desafiador quando assumi a prefeitura. Em 2016 fui para uma reeleição, tive uma reeleição exitosa, o maior número de votos que um candidato a prefeito já obteve em Chapecó, que foi uma eleição que me fortaleceu enquanto gestor, e aí fui para 2016 também um ano muito difícil, né? O ano que houve o acidente da Chapecoense, emocionalmente todos nós nos abalamos, né? Um ano que me trouxe muitos ensinamentos do ponto de vista do ser humano, solidariedade, valores humanos. 2017 um ano do centenário da cidade, um ano de reconstrução emocional da cidade, né? 2018 um ano também desafiador do ponto de vista econômico, ainda passávamos por momentos delicados. Aí eu lembro, e todos nós lembramos daquela greve dos caminhoneiros que deu uma parada econômica, né? Mais uma vez a cidade vinha se recuperando. Tudo isso foi me amadurecendo, foi me melhorando, foi me tornando um gestor que valorizou muito o ser humano, valorizou muito os valores humanos, me melhorou como gestor, me melhorou como ser humano. E eu aprendi muito como gestor também, né? Ouvindo o nosso bairro, fui às comunidades, ouvir as pessoas, entender os problemas. Fizemos uma eleição em 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro, com a eleição do governador Moisés. Me aproximei desses dois gestores que me ajudaram muito a construir as soluções que esses processos todos me trouxeram, como, por exemplo, ouvindo o nosso bairro e todos esses aprendizados que eu tive, e entrego, né, em 2020 uma cidade com todas as dívidas pagas, entrego uma cidade com mais de 100 quilômetros asfaltados nos bairros, sem que o morador precise pagar. É a primeira vez em Chapecó que o morador recebe asfalto de graça no bairro. Antigamente era apenas uma empresa que fazia asfalto comunitário. Depois do Bulligon são 5 empresas que fazem asfalto comunitário em Chapecó. Entregam obras importantes, desde o elevado, né, o contorno extremo-oeste, a Praça da Família, uma praça que tem um cunho comunitário, um cunho ambiental, um cunho até de autoestima de uma região que precisava ter uma obra importante. Ou as regularizações fundiárias, né, da Vila Betinho, do Borma, algo que era muito falado e propalado. A modernização administrativa no aeroporto, por exemplo, a concessão do aeroporto. A inovação, a ciência e tecnologia, com o nosso centro de inovação, foram obras, ações importantes que fizeram com que Chapecó efetivamente desse um salto de qualidade em todos os aspectos. Desde a luz de LED nos superpostes, as primeiras luzes, todos os acessos de Chapecó, todos eles recapeados, revitalizados, né? Hoje você anda nas avenidas, nos acessos principais de Chapecó com o asfalto novo.
e principalmente todas as dívidas pagas, todos os fornecedores em dia e com dinheiro em caixa. Isso então me trouxe uma certeza que fazer o certo dá, que trabalhar certo dá, que ter conexão, união da cidade com as pessoas de bem, com as boas ideias, dá certo. Que você se conectar a tua cidade com os gestores nacional, né, e com os estaduais, dá certo. E isso me traz então a um segundo momento, que é ser secretário de Estado. Vou para a Secretaria de Estado e lá recebo a carta branca do governador para, durante o ano de 2021 e 2022, até março desse ano, fazer o maior projeto de sustentação do emprego que o Estado de Santa Catarina já viu, que foi a Caravana do Emprego e o Qualifica SC, que manteve os empregos em Santa Catarina e gerou o maior número de vagas até hoje geradas em Santa Catarina. Isso no cenário da pandemia, né? No cenário de retomada da pandemia. E mais, né, Bruno? Manteve o menor índice de desemprego do país. Santa Catarina tem o menor índice de desempregados do país. É melhor que a Alemanha. Esse quadro, então, me dá a coragem, vamos dizer assim, me dá um entusiasmo, a vontade de ser o deputado estadual de Chapecó e da nossa região e de Santa Catarina. Por que de Santa Catarina? Porque durante esse período também tive um desafio, que foi a transição energética justa. Lá no sul do estado, nós produzimos 25% da energia do estado. E nós estávamos com um problema lá, Bruno. A ENDE tinha assinado um acordo que ela ia fechar a produtora dessa energia, que é a Jorge Lacerda, a nossa termoelétrica, que produz 25% da energia de Santa Catarina. Agora, no ano de 2027. Ia fechar. Nós iríamos sofrer um baque na energia de Santa Catarina. Aí o governador me disse, Burgão, nós temos um grande desafio, e é da tua pasta. Nós juntos, então, com essa experiência de união, com essa experiência de ouvir, com essa experiência de entender os problemas e resolver os problemas, eu vou até ao sul do estado, convoco lá as lideranças, convoco os entendidos da área e nós construímos, a partir da nossa secretaria, o que nós chamamos de transição energética justa, o programa de transição, e criamos, então, o ambiente jurídico para que a ENDE fizesse a transferência da propriedade da Jorge Lacerda para uma outra empresa que quisesse, então, fazer essa transição. E essa empresa foi adquirida, a Jorge Lacerda foi adquirida pela Diamante, uma empresa brasileira que vai, então, fazer a transição energética justa, de forma justa, beneficiando os milhares de empregos, são mais de 21 mil empregos, mais de 5 bilhões de envolvimentos da economia dos municípios lá. Todos os municípios do sul do estado. Então, também aprendi, né, que no estado de Santa Catarina, a economia depende de uma energia, depende de lá. Nesse mesmo ambiente, conheci todo o sistema de inovação, o ecossistema de inovação de Santa Catarina, me envolvi com a CAF, a sua rede magnífica, que é a rede ACAF, de Inovação, Ciência e Tecnologia. Também tive a oportunidade de trazer e atrair aqui para o Oeste a Purina, né, uma grande empresa que vem para Vargião trazer desenvolvimento, trazer qualidade de vida para Vargião, que é uma cidade que tem baixo IDH do nosso Oeste, e acima de tudo trazer para dentro da cadeia produtiva do agronegócio algo que estava nos faltando, porque a matéria-prima da Purina é algo que para nós era descartável, né? Nós descartava esse produto que eles vão utilizar para transformar em inflação. E também posso citar aqui uma outra grande experiência que tivemos, foi atrair um investidor internacional para se colocar lá na Babitonga, no norte do estado, com o gás natural, ou seja, nós vamos ter gás natural em abundância em Santa Catarina. Então, nesse curto período de 14 meses que eu estive na Secretaria, eu andei pelos 250 municípios, que não todos, mas 250 municípios do estado, entendi o estado e isso me trouxe, vamos dizer assim, a vontade, né, me traz a disposição de estar sendo candidato a deputado estadual. Ser prefeito, ter sido secretário, me trouxe a experiência, eu me sinto preparado, mas humildemente reconheço que eu preciso do voto e preciso palmilhar na campanha eleitoral, e por isso esse espaço aqui no Diário
do Iguaçu é muito importante para mim. Com certeza. Boligon, você fez uma pincelada aí de ações que foram desenvolvidas, né? Agora, Boligon eleito deputado estadual, sabe que a região oeste, né, que você vai ser, se for eleito, será representante, embora a gente sabe que o deputado atua em todo o estado, né? Mas aqui a nossa região tem carências claras no sentido de infraestrutura, né? Rodoviária. O hospital regional recentemente ainda passa por uma dificuldade aí financeira, tem essa questão da tabela do SUS, né? Tudo, é uma série de fatores que acabam gerando outro, né? Você eleito deputado, Boligon, como é que você vai trabalhar essas pautas, que são pautas que saúde é prioritário, né, para a vida das pessoas, mas tem infraestrutura, tem educação, e quais são tuas bandeiras aí também que você pretende estar desenvolvendo lá na LESC? As duas grandes bandeiras é a saúde e a infraestrutura, né? Eu tenho dito sem exagero, né, Bruno, que se tu quiser conhecer buracos e estradas ruins, tu venha para o oeste, né? Diga-se de passagem, e vamos fazer justiça, quando o governador Carlos Moisés assumiu o governo, 70% das nossas estradas estavam muito ruins ou péssimas, né? Hoje isso inverteu. 70% estão boas e só 30% estão ruins. O governador tem feito um esforço e eu tenho sido testemunha disso. E quero ajudá-lo, né, a construir essa solução, e acho que o governador Carlos Moisés merece continuar porque ele vem fazendo um bom governo e vem fazendo um governo municipalista. Nunca investiu-se tanto em Chapecó. Todos os grandes projetos de Chapecó estão recebendo grandes volumes de recursos por conta desse governo do Carlos Moisés, que é de longe o governador que mais ajudou Chapecó, de longe. Por isso ele merece continuar e eu apoio ele, e por gratidão e por reconhecimento entendo que o governador Carlos Moisés deve continuar sendo governador de Santa Catarina. Mas, contudo, ainda nós temos muitas dificuldades. Eu cito aqui Chapecó-Concórdia, por exemplo. Nós precisamos equacionar qual o problema que está acontecendo entre Arvoredo e Concórdia, por exemplo, que a licitação não consegue andar. Parece que agora foi equacionado, mas a gente precisa. Eu fiz isso quando prefeito. Quando tinha algum problema de processo de licitação, eu chamava todo o time uma vez por semana e levantava o problema. Chama aqui, fulano, o que está acontecendo? Falta isso, falta aquilo. Equaciona e resolve. É isso que quero fazer como deputado. Quero cuidar como se estivesse cuidando a minha cidade. Quero cuidar das estradas de Santa Catarina, notadamente aqui da nossa região oeste, dessa forma. O hospital regional não é diferente. Quando o prefeito nunca atrasou o salário do hospital, nem da criança, nem do hospital regional. Por quê? Porque nós promovíamos a união dos esforços. Eu nunca abandonei o hospital, eu nunca deixei o hospital de lado. Pelo contrário, todas as pautas do hospital sempre foram também minhas. Chamávamos os diretores do hospital lá na prefeitura, ou eu mesmo ia até o hospital para tratar. Tem um exemplo até que uma vez o diretor do hospital estava hospitalizado, tinha feito uma pequena cirurgia, não me lembro que cirurgia era, e ele estava inclusive num leito do hospital lá, e nós fomos lá no leito dele fazer a reunião, que era uma reunião muito importante, inclusive o meu secretário da Fazenda foi junto comigo e nós fizemos lá dentro do hospital com ele, ou seja, a demonstração de que efetivamente é assim que eu ajo, né? Ou seja, durante o meu período o hospital nunca passou dificuldade que eu não estivesse junto. Eu quero ser a voz, as mãos, os ouvidos e a ação do hospital enquanto deputado. Conheço isso, Bruno. Defendo isso. Quero ser isso. Mas para isso eu preciso estar lá. As pessoas perguntam, para que serve um deputado, Boligon? O deputado serve para morder o bolo do orçamento e trazer parte desse bolo para resolver os nossos problemas. Mas que problemas? Aqueles que você conhece. Ninguém conhece melhor os problemas do que um deputado que já foi prefeito. Cidadão que conhece todos os atores daqueles problemas, né? Então, você ter a capacidade de ouvir, a capacidade de sentir, conhecer as dores de cada um dos hospitais, de cada uma da sua região, o cooperativismo, a relação que eu tenho com as cooperativas, com a Aurora, a proximidade que eu tenho com o setor produtivo, principalmente aqui da nossa região, isso me dá muito know-how, me dá muita condição de resolver os problemas e de enxergar um orçamento do Estado e entender aonde que eu resolvo isso.
Eu sou um cidadão que estou preparado para isso. Preparado por quê? Porque eu já fui prefeito, já fui secretário de Estado. Eu corro o olho numa lei orçamentária e já sei onde é que eu tenho recursos para resolver as dores do hospital, as dores da empresa, as dores da cooperativa, as dores do município. Assim tem sido. Eu, como secretário de Estado, consegui trazer recursos para pequenos municípios que hoje estão incentivando a sua economia, como, por exemplo, aqui, Guatambu. Estive ontem lá. Guatambu, consegui, como secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável, arrumar no meu orçamento 1,5 milhão para que eles conseguissem asfaltar até a UDESC. Mas como é que eu sei que a UDESC está em Guatambu? Porque eu sou daqui, poxa. Eu fui prefeito aqui, eu sei que a UDESC tem um campus avançado lá em Guatambu. E eu sei que eles tinham uma dificuldade, por quê? Porque não tinha asfalto, tinham dificuldade para o técnico ir lá. Vir para o interior já é um problema. Ir para o interior sem asfalto, sem acesso, é um maior problema ainda. Manter o UDESC numa pequena cidade sem ter as mínimas condições é o fim da linha, pô. Quando eu cheguei lá em Florianópolis, olhei o meu orçamento e vi que tinha recursos, o que eu fiz? Falei com o prefeito de Guatambu, arrumei o recurso, está lá, estão asfaltando. O prefeito está terminando o asfalto agora. Tive a oportunidade de ir lá ontem. Ou seja, vimos o problema, sentimos o problema e resolvemos o problema. É para isso que eu me sinto preparado para ser deputado. Eu me sinto pronto para isso, mas para isso eu preciso do voto. E é por isso que eu agradeço esse espaço que eu estou aqui. Você, Boligon, filiado ao Republicanos, né? Isso mesmo. A gente tem... O Republicanos tem chapa de estadual, federal e tal. Tem o candidato a governador, né? A reeleição, no caso, o governador Moisés, que está licenciado agora do cargo, candidato à reeleição. Em Santa Catarina, a gente tem observado um cenário de 4, 5 candidaturas, mais ou menos aí, pouco a mais, um pouco a menos, meio juntas, né? Então, um segundo turno é quase que certo que vai ter. Como é que você analisa esse cenário tendo o governador entre eles, né? Pode chegar ao segundo turno, você avalia que ele vai para o segundo turno, está difícil? Como é que você avalia a questão estadual? O governador estará no segundo turno. O governador Carlos Moisés estará no segundo turno. Por quê, Bruno? Porque fez um bom trabalho, porque levou recursos, enxugou a máquina, fez o seu dever de casa, né? Diminuiu o custo da máquina pública, cortou os desperdícios e fez o que muito se queria que se fizesse em Santa Catarina. Levasse o recurso lá para o município, né? Que ele prometia, né? Menos Brasília e mais Brasil, ou seja, menos dinheiro centralizado e mais dinheiro nos municípios, onde estão as pessoas. E o governador fez, o que ele fez aqui em Chapecó, trazer o maior volume dos recursos da sua história, ele fez em todos os municípios. Eu citei Guatambu agora há pouco, que estive ontem lá, estou citando de novo agora. Guatambu são 8,5 milhões aplicados em Guatambu. Aqui em Chapecó, mais de 350 milhões. Ou seja, recursos nunca antes vistos. E esses recursos vão receber o reconhecimento do catarinense. O catarinense, no momento que ele enxerga que aquela obra, que há muitos anos não acontecia, está acontecendo por conta de um governo comprometido com o resultado, e que esse governo tem nome e sobrenome, o nome é Carlos e o sobrenome é da Silva, Moisés, Carlos Moisés da Silva, ele vai reconhecer e vai levar o governador para o segundo turno. Não acredito que tenha uma eleição de um turno só, vai ter segundo turno, e no segundo turno, aí não ouso dizer com quem que ele estará, mas me parece que não há nenhuma chance do governador não estar, até por esse voto de gratidão. O prefeito, independente do partido, ele recebeu o mesmo tratamento que os partidos de esquerda, de direita, de centro receberam. Quer dizer, o governador Carlos Moisés se preocupou com o catarinense, e isso vai haver um reconhecimento. Tenho certeza, né, que o governador estará no segundo turno do domingo por esse reconhecimento, por essa gestão comprometida e, acima de tudo, porque cumpriu com o que falou que iria fazer, né? E na Republicanos, como eu citei, tem chapa de estadual, tem chapa de federal. Aqui na nossa região, Republicanos para federal tem candidatura, ou você está trabalhando com outros nomes para dobrada? Na verdade, o Republicano tem mais de 30 candidatos a deputado estadual
e são 15 candidatos a deputado Quase chapa cheia. Federal. Então nós dobramos aqui em Chapecó com o Lucas Esmeraldino, né, que é o candidato que eu sucedi ele lá na secretaria, né, ele é um candidato que eu tenho uma relação, é o fundador do partido Bolsonaro no estado, lá em 2018 foi ele que fundou, é um rapaz que tem uma capilaridade no estado todo, e nós aqui em Chapecó estamos, vamos dizer assim, dobrando, né, obviamente, claro que ele não é tão conhecido, mas é um cidadão que no estado ele tem esse conhecimento por ter sido o candidato a senador do partido do PSL em 2018, quase se elegeu, né? Foi menos de 18 mil votos, enfim. É um cidadão que tem uma história também de dedicação ao partido Bolsonaro, foi ele que construiu o partido lá em 2018, foi ele que pavimentou esse caminho, enfim, essa é a história do Lucas. Uhum. E você, como já citou, tem feito campanha, claro que Chapecó é região mais forte, né, digamos assim, mas tem também, recentemente vi que você estava lá na região sul, por exemplo, né, tem feito no estado inteiro também. Sim, tenho palmilhado até porque eu ocupei o cargo de secretário, então algumas atividades lá no norte, algumas atividades no vale, algumas atividades fortes e dedicadas lá no sul do estado, muitas atividades também no Planalto Norte e, obviamente, aqui no nosso oeste, extremo oeste, que é uma dedicação que ainda é genética, vamos dizer assim, é de raiz, porque a gente é daqui, aí é a nossa dedicação da zona, vamos dizer, mais quente, né? Que é aqui justamente Chapecó, Concórdia, né? São Lourenço, essa nossa região aqui que é a mais próxima da nossa capital do oeste. E só fazendo uma pincelada, Bunigon, a respeito da eleição nacional, Republicanos é o partido que está na chapa, né, do presidente Bolsonaro, junto com o PP, se não me engano, são esses três, né? Partidos, é o PL, o Republicanos e o PP. De outro lado, o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição e o ex-presidente Lula está do outro lado ali, tem outros candidatos, mas parece-me que a eleição está embolada entre os dois aí, né? Como é que você avalia, como é que você está enxergando a nacional? Ela está polarizada, me parece que é já se compôs assim, uma eleição meio que de primeiro turno, né? Entre o candidato nosso, que é o presidente Bolsonaro, né? Devolveu o Brasil aos brasileiros, orgulho de ser brasileiro. O 7 de setembro mostrou muito isso, né? Nunca se viu tantas bandeiras do Brasil com tanto orgulho, ostentando. O presidente Bolsonaro fez uma gestão que havia se comprometido, uma gestão de combate à corrupção, uma gestão de mais Brasil e menos Brasília. Eu fui testemunha disso como prefeito, né? Consegui acessar recursos importantes e fazer obras importantes por conta do Bolsonaro e por conta do Carlos Moisés. Foram dois gestores que me ajudaram muito a manter as contas em azul, a deixar dinheiro em caixa, a pagar todos os fornecedores. Então eu sou muito grato a esses dois gestores que, pelos mesmos motivos, merecem ser reeleitos, né? Mas é uma eleição que eu posso dizer que está acirrada porque ela polarizou. É diferente da de governador. Governador são 5 ou 6 candidatos que estão aí, né? A eleição nacional ela polarizou. É nítida que está aí, né? Então, enfim, estou firme e forte aí com o presidente Bolsonaro, né? Esperando que ganhemos a eleição no primeiro turno. Tu acha que pode decidir só para fazer um parênteses, né? A última vez que um candidato a presidente foi eleito em primeiro turno foi o Fernando Henrique 98, né? 98? Ele foi eleito em 94 e reeleito em 98, né? Depois sempre teve segundo turno. Mas assim, né, você citou que eu acho que o Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno. Você sente isso baseado no que se tem essa percepção? Eu acho por conta da polarização, né? Ela se apresentou... Os outros candidatos, em que pese são valorosos candidatos, assim, né? Bons discursos, eles não conseguiram atrair tampouco a vontade popular, né? Então me parece que a eleição se decide no primeiro turno, sim, né? Espero que
pró-Bolsonaro. Que como polarizou, vai quase um dos dois ali deve chegar a Exatamente, 50, é o que né? se apresenta, é o meu sentimento. Sim, sim. Ah, mas como que tu prova isso? Não sei, né, Bruno? É um sentimento que eu tenho que a eleição, ela... É que só para a gente também explicar um pouco, né? A eleição é 50% dos votos Mais válidos, um voto. mais um voto. Né? Não Então, é 51%. 50 É 50 mais mais um votinho. um votinho. Mais um votinho. E dos votos válidos, né? Válido. Então desconsidera Descarta todos os a abstenção, brancos e nulos. Então pode ser realmente que... É um sentimento, eu tenho esse sentimento porque sinto assim, um movimento nas ruas de que efetivamente ela se resolve no primeiro turno. Né? Burigon, então agora para encerrar, né? Fica à vontade, pode pedir voto. A gente agora estamos em período eleitoral, né? Você esteve Sim. aqui no período pré-eleitoral, mas falando mais do partido também, era um outro momento, não podia falar muito de propostas, ideias. A pré-eleição tem toda uma legislação aí. Mas agora... enfim, é isso. Eu gostaria de falar com o Chapecoense, mais uma vez agradecer ao Diário Catarinense, ao Diário do Iguaçu, por estar aqui, né? Por ter essa oportunidade como catarinense, como chapecoense, de poder estar mais uma vez me oferecendo como candidato a deputado estadual. Eu sou Luciano Burigon, ex-prefeito de Chapecó, ex-secretário de Estado. A minha longa experiência como pai, como gestor, me trouxe até aqui. Né? Tenho uma missão, que é uma missão de servir, gosto muito de servir, mas para isso eu preciso do seu voto. Me sinto preparado para levar toda a minha experiência como ser humano que respeita os outros, que entende que o outro tem muito valor na vida da gente. Sei e senti muito de perto nos episódios que vivi na minha vida o quanto importante é a solidariedade, o amor, a presença da outra pessoa ao nosso lado, os valores da união e do amor ao próximo. Sei muito que isso ajuda na gestão e todas essas experiências me trouxeram até aqui. Por isso, hoje, eu queria ser o seu deputado. Eu quero ser o seu deputado e quero pedir o seu voto. Meu nome é Luciano Burigon e o meu número é 10777. O seu deputado estadual. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado e até domingo. Nós nos encontramos nas urnas. Muito obrigado. Obrigado, então. Obrigado ao candidato Luciano Burigon, né? Candidato a deputado estadual pelo Partido Republicanos. Obrigado também a todos que acompanharam. Até o próximo Talk NDI.